Bom dia a quem está aí. Então estamos aí, mais um dia, mais uma quinta também. Gradiva, olá! Linda história de William Jensen e excelente análise de Sigmund Freud sobre este livro. Vamos hoje falar um pouquinho sobre os medos. Estou esperando entrar mais algumas pessoas que me disseram que virão, para a gente poder prosseguir com o nosso momento, né? Esse momento pré-almoço. A Tati, oi Tati, quanto tempo que eu não me vejo, saudades. Gabriel também, chegando, bom dia. Agora sim, boa tarde, né? Porque já é meio-dia. Faz um tempo que a gente não se fala, Tati. Temos que marcar um café. Pô, café com epidemia, né? Problema. Talvez para depois da epidemia, então. Mas temos aí uma quinta-feira. Esse assunto, que eu acho que é um assunto bem interessante, é o café virtual, uma boa, gostei. Que eu ia dizer que é um pouco a questão dos medos, né? A origem dos medos, os nossos medos, o que é o medo, seria um jeito legal da gente poder conversar. O que é o medo? E se a gente vai ver o Diogo, aí, entrando, boa tarde, Diogo, superba. Então, falar um pouco dos medos é uma coisa muito forte, né, pessoal? Tá muito na origem mais primitiva do ser humano. E então é natural que seja um assunto difícil de tratar, porque é uma coisa muito dentro do ser humano, né? Mas acho que é um assunto muito rico e que tem uma validade que pode nos ajudar a pensar um pouco quem somos nós e também qual é o sentido desse medo nas nossas vidas. Um pouco dessas lives aqui que eu estou fazendo é um pouco para tentar trazer para vocês assuntos de uma maneira mais integrada. Até por isso eu não estou demorando muito. Até o horário do almoço, né? E assuntos integrados, eles são realmente muito difíceis, eles exigem da gente muito estudo e muita sensibilidade e um tempo de espera até a gente poder maturar um pouco determinados tópicos, né? Não adianta a gente ficar aqui, a gente tratar acerca de um ensaio, de um tratado, porque não vai ajudar a gente a se deslocar muito, mas é justamente propor uma conversa curta que nos faça pensar quem nós somos e o sentido das nossas vidas para as pessoas em volta da gente. Isso eu acho que é uma coisa bem legal. Mas voltando a falar da questão do medo, dos medos, e aí eu vou trazer um pouco a questão da evolução humana, né? A evolução humana no sentido mais darwinista, em um certo aspecto, porque o nosso cérebro ele tem várias partes e nosso cérebro é relativamente grande para o tamanho das nossas cabeças, né? O Dani Midzain, aí. Nosso cérebro é grande para o tamanho das nossas cabeças. É certo, as baleias têm cérebros grandes também, comparado com o tamanho delas, são cérebros grandes, né? Seria o segundo animal, mas nós temos muito cérebro nas nossas cabeças. E no entanto, o que é interessante no ser humano é que, e comparando com os animais, né, é que o
o cérebro dos animais é pequeno porque o que é importante para eles é menos do que para nós, né? Para os animais, eles tinham, e nós também temos uma amígdala, que é uma região mais central no cérebro, é o antigo córtex, né, humano, que é a região onde estão as emoções mais primitivas da gente. Logo depois, nos processos evolutivos, nasceu uma outra parte do cérebro, que é o hipocampo, que hoje a gente está vendo está muito relacionado com a memória, né? Então, então o processo da memória, registros de cheiros, de aromas, está tudo ali, nessa região do hipocampo, que é uma região posterior já à amígdala cerebral, que é uma região bem pequenininha do nosso cérebro. Ela tem em torno de uns 3,5 centímetros, ela é uma região pequena do nosso cérebro, né? Mas o hipocampo já é um pouco maior. E aí, o que é grande mesmo no nosso cérebro são as áreas corticais, né? Em especial, uma área aqui, ó, bem aqui, chamada córtex pré-frontal. Essa região aqui é a região que capta, recebe as imagens inicialmente para o nosso cérebro. A gente enxerga, essa sensação de enxergar faz com que a gente tenha um processamento de determinadas imagens, de determinadas sensações, e aí nós vamos ter uma resposta ou não para aquilo. Então, quando a gente consegue, por exemplo, uma situação difícil, poder responder para aquela situação, a gente está acionando o nosso pré-frontal. Se a gente não consegue responder para aquela situação, a gente vai para uma área muito primitiva, imediatamente, chamada amígdala. Então a amígdala responde pela gente. O que o Freud chamava de inconsciente é nada mais, nada menos do que o que está na nossa amígdala. É aquilo que nos move sem a gente saber por que a gente fez aquilo daquele jeito, né? Então esse processo, eu acho isso muito interessante, pessoal, por isso que eu estou ressaltando esse processo aqui hoje. Esse processo automático de sinapse muito rápida, que se dá na nossa amígdala cerebral, está falando de algo que a gente precisa olhar. Algo muito sensível, muito arcaico, muito antigo da nossa vida, que provavelmente está relacionado, está relacionado com experiências do passado, do nosso passado, que nós tivemos de dar um suporte para essas experiências e não sabíamos muito bem como dar esse suporte, né? Então, situações de muito estresse, em que a gente secreta um neurotransmissor, né? Nós secretamos o cortisol, que é um neurotransmissor químico. Em excesso, o cortisol, ele traz um edema cerebelar. Ele nos fratura cerebralmente, esse cortisol. Um pouquinho dele é bom, porque um pouquinho dele faz com que a gente possa ter situações de estresse e se movimente para a vida. Mas o excesso dele é problemático. E aí, quando você tem um trauma, uma ferida por excesso de cortisol no cérebro, a gente fica com uma marca muito difícil de apagar. Uma marca incrustada dentro da gente. E que, às vezes, sinais próximos de que a gente está se aproximando dessa ferida fazem com que a gente escape, saia dali. Simplesmente é como se a gente estivesse ali, naquela situação, vendo a coisa acontecer, mas nós não vivenciamos essa situação. Nós não participamos dela. Pelo contrário, a gente nem interpreta essa situação. E aí nós agimos. E as nossas ações são muito rápidas. E elas, geralmente, quando são muito rápidas assim, a gente vai cair numa vala de ações repetidas, que a gente repete essas ações. A repetição dessas ações está mostrando que eu não estou aprendendo com a situação.
eu só estou repetindo ela. Estou agindo conforme aquela experiência fraturada lá da minha infância. Ou porque eu estou chegando na dor, novamente, repetindo a dor, ou porque eu estou tentando fugir de enfrentar essa situação. Mas esse problema é tão vivo que a gente muitas vezes deixa escondidinho ali, não mexe. Por quê? Ou porque dói muito, ou porque algumas pessoas, de um jeito masoquista, acabam precisando voltar àquela situação de novo. E isso é um enorme aprendizado para nós. Isso precisa ser pensado por nós como um grande momento de tentar rever situações da vida difíceis. Eu acho que isso é o que a gente pode chamar de um excelente sinal. Quando a gente está falando de saúde mental de um jeito integrado, não adianta só nós termos um conhecimento de ciência. A gente precisa aprender a sair da ciência e ir para o humano. Trazer o humano para perto, olhar para ele, tocar nele de uma forma que não machuque, e isso é muito difícil muitas vezes, mas você poder se permitir ser tocado. Eu acho que isto é o mais importante. Baqueei. Tem um problema, Lívia chegou, tem um problema, não sei lidar com esse problema. Preciso de ajuda, preciso restabelecer uma forma de rever essa comunicação. Como é que se faz isso, né? Esse é o grande, é o ó do Borogodolis, como se diz, né? É o grande do negócio. Vou acenar aqui para a Lívia. A gente precisa, através de novos reforços, novos estímulos, acessar áreas que nós não estamos acostumados a acessar. E agora sim, áreas conscientes. Portanto, são áreas que estão mais nesta região aqui do nosso pré-frontal. Com o tempo e novas sinapses nervosas que a gente está acessando, nós estamos dando alternativas para poder contornar a dor daquela ferida da amígdala ali. E isso, pessoal, contornar a dor dessa ferida é um trabalho lento, demorado. Os psicanalistas chamavam isso de atransferência, que é você estabelecer uma relação profunda com outra pessoa, de forma que você faça um espelhamento. Olha que interessante nesse princípio, que já está nos estudos do Wallum lá, nos primeiros estudos em neurociência, que nós temos notícias junto com o Luria, Alexander Luria, na Rússia, o Wallum na França, está fazendo um estudo assim com relação aos neurônios espelho, que é quando você começa a fazer uma projeção, né, do que você é na figura do outro, ou nas suas expectativas, ou nas suas sensações, ou no seu entendimento, nas suas percepções da realidade. E essas pequenas projeções que a gente vai fazendo como uma forma de espelhamento, começam a nos levar para outras reações, né, que o psicólogo vai tendo, ou o terapeuta vai tendo. Olha o Leandro aí, chegou. Hoje também temos um vídeo que o Leandro vai botar na internet hoje sobre judaísmo, muito legal, lá no canal do Leandro no YouTube, né? A Rose também aí chegou. Sei que você pediu aqui para participar do vídeo, a gente pode fazer um depois, Rose, não sei se tu te enganou, mas a gente pode fazer um vídeo depois. Mas o que eu queria voltar a falar, me perdi, mas é bom se perder, para eu tentar retomar e a gente tentar fazer um outro caminho, talvez. É que quando a gente começa a fazer essas pequenas projeções, a gente começa a se espelhar na relação com o outro, a gente começa a nos perceber de jeitos diferentes. E aí, essas percepções diferentes começam a também mudar os nossos padrões de se relacionar. A gente começa a ver um pouquinho melhor como a gente se relaciona, o que a gente está fazendo, qual é a razão de estar fazendo, para onde a gente está indo. E esse ponto, pessoal, é o verdadeiro aprendizado. É aí que a gente está testando hipóteses
e fazendo com que essas hipóteses sejam ou não objeto da nossa experiência, validando a experiência através do relacionamento. Nós não temos como fazer isso de outro jeito que não seja assim. Claro, existe um manancial de técnicas que nós podemos utilizar: meditação, relaxamento, buscar pensamentos positivos com mais força, outros tipos, ouvir música. Nós podemos ter muitas maneiras, né? Inclusive o próprio relacionamento terapêutico. Esse eu acho que é talvez o melhor guia para a gente começar a fazer essa mudança. E esse ponto aí é o ponto da virada, é a chave da virada. É quando a gente percebe isso e começa a mudar a estratégia de enfrentamento. Pessoal, hoje é um vídeo curtinho, mas o que eu tinha para dizer era este ponto aí, sobre os nossos medos. E agradeço muito a participação de todos e nos vemos na segunda-feira. Hoje à noite o Leandro vai colocar, Cordioli, vai colocar um vídeo no canal dele no YouTube, muito legal o vídeo. E na segunda temos uma outra live bem legal também, junto com o Vitório e o Jorge, sobre a ignorância. Então, gratidão, Rose, muito obrigado, Dani, e todos que estiveram presentes na nossa live. Obrigado. Hasta luego.